Muito bem, estamos de volta. Este é o segundo bloco do Encontro Saudável. Eu tinha falado anteriormente que a OMS hoje é o nosso pano de fundo, né? A gente já falou sobre o relatório emitido na semana passada com relação às carnes processadas e a relação com a causa do câncer. E agora a gente vai abordar a questão da depressão, que é sempre um assunto que interessa a todo mundo. É tão comum ter algum conhecido, alguém da família, ou você mesmo, né, que pode estar passando por esse drama, porque realmente é dramática a situação de quem tem o diagnóstico de depressão e não se trata ou não aceita. Então a gente vai falar sobre isso. E o nosso convidado é o Dr. Rene Cecílio Filho, que é neurologista, está aqui conosco. A gente estava conversando anteriormente, ele estava me contando como é que ele veio parar em Cascavel, e lá se vão 30 e poucos anos, né? Tudo bem, Dr. Rene? Bem, graças a Deus. Na realidade, senhora, eu sou neurocirurgião. Minha formação é de neurocirurgião. Até justificar por que neurocirurgião está aqui falando de depressão exatamente. E não psiquiatra, né? Uhum. Porque a especialidade que trata de depressão é o psiquiatra. Mas nesses anos todos, parece que existia um tropismo da depressão e eu sempre me envolvi muito, gostei muito. E foi realmente uma coisa que foi me envolvendo e hoje eu estudo talvez mais depressão do que cirurgia. Olha só. E até falando agora de dados, Dr. Rene, se a gente for ver esses dados de 2012 e 2013, 350 milhões de pessoas sofrem desse mal. Ainda segundo a estimativa de estudiosos da área, cerca de 18 a 20% das pessoas, da população mundial, vão apresentar depressão em algum momento da vida. Isso justifica a nossa conversa, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, esses números que às vezes passam despercebidos para as famílias e quando se vê tem um caso específico em casa, né? A doença, tentar enquadrar assim como doença mental, se bem que quando a gente fala em doença mental a gente pensa em alguma coisa mais grave. Mas esses distúrbios de comportamento, esses distúrbios de personalidade, realmente é a doença, para mim, a pior delas, porque é uma doença, primeiro, que toda a família fica doente, junto, como o alcoolismo, como a droga, né? E muitas vezes passa desapercebido. O que acontece com esses números absurdos também é que, a partir do momento que a Associação Médica Psiquiátrica do Mundo começou isso é um questionamento, é uma briga muito intensa, começou a taxar ou numerar as doenças de acordo com o Código Internacional de Doenças. Existe muita crítica a esse Código Internacional de Doenças porque tudo no ser humano começou a ser taxado como algum tipo de distúrbio. Né? E a variedade desses distúrbios é muito grande. Então, a depressão, você tem vários tipos, então os distúrbios de comportamento, então tudo se taxa como uma doença. Então, se você for levar isso em conta, o número é muito maior do que isso. Mas é quase que comum o ser humano passar por um período de diminuição do humor. E isso você não pode confundir com depressão. Depressão, você começa a considerar o paciente, por exemplo, que tem uma tristeza absoluta por mais de meses, anos. É diferente da depressão pós a perda de alguém, da depressão pós um baque financeiro. De um estado melancólico. Estado melancólico. A dificuldade é justamente essa, porque rir todo dia e estar feliz todo dia, ninguém vai estar. Então essas variações de humor são normais. O problema é quando essa variação de humor persiste por um tempo muito prolongado. E a depressão é multifatorial. Isso é uma outra dificuldade, porque ninguém é depressivo porque está mal casado só, porque está com crise financeira, porque perdeu alguém. É preciso separar entre a depressão ambiental, que é a depressão fatorial do meio ambiente, dessas mazelas todas da vida, com a depressão química. Então, será que quem é depressivo é porque tem uma alteração química? Nem sempre. Eu acho que você tem que ter principalmente bom senso de saber distinguir o que é depressão química, doença, e o que é depressão decorrente do ambiente que você vive. Então, depressivo, primeiro, depressivo químico, ele já carrega a pecha de, assim, todo mundo joga na cara dele. Você tem
uma família boa, você tem um marido bom, você tem filhos maravilhosos, por que você está depressivo? Como se fosse culpa. Então, além da depressão, soma-se o aspecto de culpabilidade. Porque ele começa a se questionar, por que eu? Esse paciente, ele tem uma alteração química, se não tem o que justifique ambientalmente a depressão dele. E essa multifatoriedade leva a esse grau de confusão. Porque o que mais chama atenção na depressão, Soraya, nem sempre é tristeza. O que mais chama, às vezes, a atenção, existe uma definição interessante que depressão, o contrário de depressão não é felicidade. O pior da depressão é a dinamia, é o desânimo, é a falta de vontade. Isso, às vezes, machuca mais o paciente do que a própria tristeza. É o paciente que de manhã cedo ele não tem coragem de abrir os olhos, é difícil. Levantar para ir ao banheiro é difícil. Levantar para ir a uma academia, levantar... É muito... Só quem teve ou tem depressão sabe a dificuldade e o que machuca é essa dinamia, esse desânimo para a vida, que marca às vezes muito mais do que a própria tristeza. Puxa, e é difícil para as pessoas que estão ao redor entenderem isso, aceitarem. né? Acho que isso que é mais difícil ainda para o próprio justamente, paciente, porque né? a depressão, principalmente numa sociedade ainda não tão estruturada como a brasileira, em termos morais, em termos mesmo financeiros, a depressão ainda isso já mudou muito, melhorou muito, mas é muito visto ainda como doença de rico, como frescura, como se o que não é tão bem sucedido financeiramente não tivesse o direito de ter depressão, porque depressão é uma doença de rico. Eu já escutei muitas expressões... Ou falta de fé, eu já escutei isso na igreja. Interrompendo o senhor, eu escutei muitas expressões assim, vai ver esse fulano que está lá, pega no cabo da enxada, de madrugada tem depressão. Você não sabe se ele já foi acometido por uma doença que não foi diagnosticada como depressão. Tem sim, e muito. A classe pobre tem depressão. Só que é tão massacrada que entre todos os outros problemas, às vezes a depressão não sobressai. Mas é o sujeito de uma tristeza, de uma dinamia que ninguém calcula às vezes. Puxa vida. E é subdiagnosticada. Doutor Rene, é correto dizer que qualquer médico pode tratar a depressão? Porque é comum a gente ver outras especialidades sendo procuradas por esses pacientes, né, que não o psiquiatra. Como que é isso? Não é como eu estou falando no meu caso, eu não sou psiquiatra, eu sou neurocirurgião. Mas acabei me adaptando, estudando depressão. Eu acho que, voltando ao bom senso, eu acho que o grande valor é você ter bom senso se você sabe tratar ou não. A especialidade te dá mais condições de tratar melhor? Tá. Desde que você seja de outra especialidade, estude aquilo e se especialize, é capaz de fazer, desde que você tenha o bom senso de saber. Eu não vou tratar um surto esquizofrênico, eu não sou psiquiatra para tratar isso. Eu tento tratar depressão. A doença psiquiátrica é com o psiquiatra, eu não sou psiquiatra. Então não trato, às vezes, essas outras comorbidades que vêm junto com a depressão, normalmente eu trabalho junto com o psiquiatra. Perfeito. O que há de novo hoje no diagnóstico e tratamento da depressão? Soraya, eu acho uma grande arma, porque, assim, o que é tratar a depressão quimicamente? O que o remédio da depressão faz? Na realidade, você tem várias classes de antidepressivos mais antigos, os tricíclicos, os inibidores de recaptação mais antigos. O que eles tendem a fazer? Todos eles. Eles tendem a aumentar a oferta dos transmissores cerebrais. Através de quê? Eles bloqueiam os receptores dessa substância. Então, nas sinapses, que são os encontros neuronais, eles aumentam a quantidade, a oferta desses neurotransmissores. E com isso, o paciente que tem um defeito, entre aspas, ali de produção, ele tem artificialmente aumentado a produção e, teoricamente, melhoraria a depressão. Certo. E nisso se baseia, mas nem todos os pacientes respondem bem ao remédio. Nem todos os pacientes conseguem conviver com os efeitos colaterais que as medicações têm. Então, hoje, uma coisa muito nova, que mesmo o psiquiatra, não são todos que concordam, não são todos que utilizam, hoje cada vez mais difundido, inclusive isso é aprovado pela Associação Médica Brasileira, pela Anvisa, na Universidade de São Paulo, dentro do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, existe o ambulatório desse
dessa coisa que eu vou falar, que é chamada estimulação magnética transcraniana. O que a estimulação faz? Às vezes é difícil traduzir em palavras mais simples, mas tentando assim ser o mais simples possível, a estimulação magnética, você bombardeia, irradia uma certa área do cérebro com estímulos magnéticos. Certo. Então o que ela faz? Então você vai você começa a estimular uma área do cérebro na região frontal, na córtex chamada dorso lateral, desse córtex frontal, e essa área do cérebro tem conexões íntimas através de uma circuitaria com a área de tálamo e hipotálamo, que são as áreas responsáveis pela depressão no cérebro. Então, teoricamente, esses pacientes depressivos, eles não funcionariam bem essa área de depressão. E o estímulo tenta fazer o quê? Ele tenta reavivar ou mudar a plasticidade, o funcionamento neuronal desse grupo de células responsáveis pela depressão. É como se fosse um marca-passo para o cérebro. Perfeito. Assim, hoje, a estimulação que nós temos, ela é feita superficialmente, às vezes tem profundidade curta. Mas hoje estão saindo aparelhos que têm uma profundidade muito maior. Inclusive, você deve ter já ouvido falar da estimulação profunda. Porque essa estimulação é cirúrgica. Você tem que implantar um eletrodo nessas áreas de depressão. É uma coisa mais agressiva. E outra grande arma da estimulação magnética é a ausência de efeitos colaterais. Então, o paciente vem, vai embora, joga bola, faz o que quiser. Então é uma grande ajuda, não é um milagre, mas é uma grande ajuda hoje no tratamento da depressão. Principalmente as depressões rebeldes, as depressões de difícil controle, o paciente que não suporta a medicação, o paciente que quer tentar tratar a depressão sem usar a medicação. Certo. E qual que é a resposta que vocês estão tendo disso no dia a dia, Dr. Reni? A resposta é boa, não é uma resposta de 100%, mas assim, 80% dos pacientes se observa algum grau de melhora. Alguns melhores excepcionais, sem dúvida. Outros assim, mantêm a medicação mais tarde. Porque não importa se o paciente está tomando remédio ou medicação, não, o que importa é que o paciente esteja bem. Então, se tiver que associar estimulação mais medicação, estimulação com a medicação, o objetivo é que ele esteja estável. Né? Então, a resposta é muito boa. Não é um milagre. Fala, 100% não é dessa maneira. Mas é uma coisa que, além de melhorar muito o padrão de resposta, não traz nenhum efeito colateral, que é uma outra grande vantagem. Sem dúvida, e mais uma ferramenta que veio para auxiliar nessa luta aí, né, no que diz respeito à questão da depressão. São números alarmantes, né? A Organização Mundial da Saúde diz que até 2020 vai ser a segunda doença na colocação aí das doenças responsáveis por incapacidade no mundo, né? Isso daqui, o quê? Quase 4 anos, né, gente? Muito pouco tempo. E nós criamos... O homem é muito controverso e complexo. Ele cria mecanismos para trazer pseudo-conforto, mas que inclui competitividade, um matando o outro, um subindo. Então, ao mesmo tempo que você tem um refugiado, uma criança morrendo afogada na Síria, você tem o rico viajando com um carro excepcional, o outro morrendo de fome. E nós criamos esse mecanismo de competitividade, de melhora, e o resultado disso, no fundo, é depressão. É esse desequilíbrio todo, na verdade, né? Se eu não consigo um carro novo, eu entro em depressão. Se eu não sou bem-sucedido financeiramente, o que é ser bem-sucedido? Para mim, ser bem-sucedido é estar em paz, tranquilo e feliz. Mas hoje a sociedade ensinou que para ser feliz você tem que ter um apartamento de cobertura, um carro bonito. E quem não consegue isso, gera depressão. Então a sociedade, ela cria o monstro e quer criar o anjo também. Aí fica difícil, não dá para ter tudo, né, Dr. Reni? Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Encontro Saudável. Eu tenho certeza que foi muito elucidativa, ajudou bastante. Se você tiver alguma dúvida, escreve para a gente vai repassar para o Dr. Reni, que é nosso consultor nessa semana, e aí ele vai responder, eu tenho certeza, com muito carinho. E se você tiver alguma dúvida e curiosidade sobre esse tratamento, você vai anotar o endereço que está passando aí no seu vídeo, liga lá, pergunta como é que funciona, enfim, faça uma visita e você vai saber com mais detalhes sobre esse tratamento. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e excelente semana para o senhor. Obrigado, para nós.